Mas a pastora Cibele não sabe de uma coisa, pastora. A primeira coisa que eu pergunto quando me chamam para a conferência é a paleta. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Certa ocasião, anos atrás, aí eu fui convidada, e foi uma loucura que nem agora, né? Aí eu fui convidada para uma conferência na Bahia. Só que eu pregava de manhã na Igreja Batista Atitude lá da Barra. Só que a Igreja Batista tinha me falado a paleta, era rosa. E só dava tempo de eu passar na minha casa, pegar a mala para ir para da Bahia, que eu pregava à noite. Aí eu olhei assim, a Igreja da Bahia era a Assembleia de Deus. Eu falei para o meu marido, bom, a Igreja da Bahia não falou paleta. Então, eu vou já com esse vestido, porque eu vou descer do aeroporto direto para o púlpito. Esse aqui tá, é soltinho, né? É bem assembleia. Eu falei assim, então eu vou desse jeito. Meu marido, você está bem, então, ok. Eu chego na conferência. Eu estava de rosa. A multidão estava de azul. Aí eu só olhei para a pastora. Pastora querida, você não me avisou. Eu esqueci. Aí eu tive que, assim, eu tinha duas opções dentro da minha grande timidez. Eu fiquei muito intimidada e muito tímida, porque não era um rosa qualquer. Então, a paleta de lá era um rosa, mas, sabe? Então, eu falei assim, eu tenho que brincar. Aí eu falei, queridas, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de me acharem, porque eu estou bem identificável no meio da multidão de azul. E o azul delas não era qualquer azul, era o azul royal. Bom, dia seguinte, o que é que você pensa de um domingo de manhã? Uma roupa para domingo de manhã, certo? Uma roupa mais para o dia. E assim estava a Naira, para uma roupa para o dia. Quando eu vejo a multidão de brilho e longo, domingo de manhã. Eu falei, eu não acertei uma. Meu Deus do céu, pastora querida, você não me avisou. Ah, é amanhã de gala. Quando que eu ia pensar na terra que existe manhã de gala? Nunca, na minha vã imaginação. Aí, a partir deste dia, a minha secretária, a Mavi, tem uma ordem. Querida, pergunta, a primeira coisa, qual é a paleta? Então, a primeira coisa que eu pergunto para uma pastora, quando ela me convida, são duas, tema e paleta. Então, é por isso da paleta, tá bom? Bom, chegamos ao último dia. Olha, eu estou admirada de vocês. Agora, com toda aquela classe da Luciana, eu estou até com medo aqui. Como é que eu vou me comportar aqui na frente? Mas chegamos ao último dia e eu estou admirada porque vocês estão provando que vocês têm realmente sede e fome de Deus, porque não é fácil, mulheres. Aliás, não são 3 dias, são 4, né? Desde quinta que vocês estão aqui ou desde sexta? Desde sexta, 3 dias. Eu sei que cada uma aqui tem casa, tem filho, tem marido. Ontem eu conversei, 2 que pediram para tirar foto, falei agora para a pastora, que coisa linda. Elas falaram, olha, nós somos de uma cidade a 50 quilômetros daqui e estamos indo embora, mas vamos voltar amanhã. Eu falei, meu Deus, quer dizer, estava indo embora tarde da noite para vir de manhã. E isso é muito lindo, isso é sede e fome da presença de Deus. Eu sei que aqui é um pouco mais difícil, né, de acontecer alguns eventos, e quando tem, realmente vocês valorizam. E parabéns pela sua sede, pela sua fome, e Deus vai recompensar cada uma de vocês pelo muito que vocês desejam, o muito que Ele vai derramar em nome de Jesus. Mas eu queria mostrar para vocês uma mulher, em 1 Samuel 25, essa mulher, eu me apaixonei por essa mulher no sentido do que a essência dessa mulher. Essa mulher, se ela tivesse um Instagram, você ia invejar essa mulher. É sério. Abigail era bonita, Abigail era inteligente e Abigail era rica. A receita
que o mundo mostra de felicidade. Mas Abigail era triste. No Instagram, Abigail era tudo isso. Então, eu vou ler o Instagram a bio do Instagram de Abigail. Então, vamos lá. 1 Samuel 25, versículo 1, está escrito: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Esse é o marido dela. Ele era como? Pouco rico ou muito rico? Era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome da sua mulher? Abigail. Fala comigo, Abigail. Sabe o que significa Abigail? Alegria do pai. Olha que lindo o nome dela. Abigail, alegria do pai. O pai, que pai? Deus. Então, essa mulher era a alegria de Deus, mas ela vivia a tristeza da terra. Ela não estava vivendo o que o nome dela significava. Mas olha só o Instagram dessa mulher. Rica, poderosa. Olha o que está escrito. Muito inteligente e era o quê? Que isso? O pacote é completo. Rica, inteligente e bonita. Bonita. Mas, aí tem um mais, né? Mas seu marido, descendente de Caleb, poxa, Caleb foi um cara, né? Mas, então, o que deu errado na receita de Nabal? Porque ele é descendente de Caleb, fiel, Caleb, aquele mesmo que falou com mais de 80 anos, ele disse, com a força que eu tinha aos 40, eu ainda tenho. Eu vou subir na batalha, eu vou descer, porque Deus é comigo. Esse é Caleb, entrou na terra prometida com a mesma força que ele tinha aos 40, derrotou gigantes, foi fiel a Deus, foi fiel a Moisés, foi fiel à amizade com Josué. Quer dizer, ele era uma pessoa extraordinária. Mas o seu marido era o quê? O que está escrito aqui? Rude e mau. Gente, ele era um narcisista, assim, de primeira. O cara era rude, era mau, dono da verdade, estúpido, tudo que você pode imaginar. Ele não era assim só com a mulher dele, ele era assim com as pessoas que trabalhavam ao redor. Então, imagina, não leia a Bíblia muito rápido. Você já sabe o fim da história, o que aconteceu com Abigail. Mas se você não lê os detalhes de como era a história dela, talvez a pessoa que você admira, até mesmo uma preletora que você fala, gente, olha só usa coisa de marca, só faz viagens maravilhosas, mas você não sabe o que vive entre 4 paredes. Então, não compara a tua vida com a vida de ninguém. Chega numa conclusão, todo mundo tem problema. Dá para falar isso? Todo mundo tem problema? Só para você lembrar disso. Você não é a única pessoa que chora. Você não é a única pessoa que fica frustrada. Você não é a única pessoa que tem problema dentro da tua família. Desconfie de quem conta testemunhos de uma família muito perfeita. Desconfie de quem só conta vitória, 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 vitória. Pelo menos a minha vida não é assim, não. Agora, a de algumas pessoas parece que é. O filho é maravilhoso, nunca deu problema. Nenhum filho, eu amei que a Luciana falou assim, meu filho estava dando problema. E eu coloquei ele para trabalhar. Ele estava ali, sabe, com a cabeça vazia. Essa é a história verdadeira de uma família. Você ama a Deus, mas você luta pela sua família. E aqui, Abigail, ela fazia tudo. Porque você vai perceber que ela era uma mulher que temia Deus, uma mulher que orava, uma mulher que usava a inteligência para Deus, ela pedia discernimento para Deus, mas estava dando tudo errado. Às vezes você está fazendo a coisa certa, mas as coisas continuam erradas ao teu redor. Só espera, porque vai acontecer. Deus dá a virada. Aguenta firme, porque Deus dá a virada. Mas você tem que aguentar firme. É a história de ontem. Tem a mesa de banquete, mas tem o vale. Essa é a realidade. Me conta uma pessoa da Bíblia que a vida foi perfeita do início ao fim. Não tem. Não tem, principalmente os que você admira. As pessoas que você admira são as pessoas que a Bíblia não esconde os problemas. Você quer entender de fracasso, de angústia, de aflição? Leia Salmos com outro olhar.
E aí você vai ver salmistas ungidos, maravilhosos. Não estou falando só de Davi, estou falando de todos os salmistas ali. E você vai ver alguns, sabe, mergulhados em depressão, outros em ansiedade, outros em desespero. Depois eles reagem. Mas eles estavam mostrando, ó, eu sou um salmista, ungido, escolhido de Deus. Mas eu tenho uma vida com problemas. Só a minha diferença é que eu tenho um Deus no meio dos problemas que coloca tudo em ordem. Essa é a diferença. É ter um Deus presente que coloca tudo em ordem. Abigail parecia que ela amanhecia com esperança. Mas a cada dia era uma decepção. Aí chegou o dia. Porque Davi, ele estava fugindo de Saul, né? E quando ele, lá no Carmelo, ele viu a riqueza desse homem, sem interesse nenhum. Bom, eu não estou fazendo nada. Os pastores, ele tinha muitos pastores. Os pastores de Nabal, eles podem ser roubados. Ele combinou com aqueles, lembra os 600 da caverna de Adulão? Gente, vamos proteger esses pastores? Vamos. Ok. Em troco de nada, não receberam nada, nem comida. Não receberam por um tempão. Davi fez isso. Eles eram como muro ao redor dos pastores desse homem estúpido, marido de Abigail. Chegou um dia em que a comida acabou. Um dia, talvez meses depois. Davi estava com dificuldade de arrumar comida para 600 homens. E ele falou, ok, vamos pedir para Nabal. A gente está fazendo uma proteção sem interesse algum e ele pode nos ajudar, porque eles criaram uma amizade com os pastores. Os pastores gostavam demais de Davi e gostavam demais dos guerreiros de Davi, dos valentes de Davi. Então, aí foram pedir, é claro, que os pastores chegaram até Nabal e falaram assim, olha, Davi, ele tem feito algo extraordinário. Você só não foi roubado porque Davi e os seus homens estão nos protegendo. Eles estão precisando de uma pequena ajuda. Davi não pediu grande coisa. Eles estão precisando de uma pequena ajuda, Nabal. Nabal não quis ouvir, disse, que é isso? E humilhou, insultou Davi. Eu não pedi nada, ele não precisava ter feito. Eu não vou ajudar ele nada, não vou dar nada, nem um pão. E ele foi super estúpido. Só que Abigail cheia de Deus. Agora eu quero te dizer, antes de falar da reação de Abigail, aonde eu quero chegar? Existem dois tipos de fogo. Quem ama o fogo de Deus? Eu amo o fogo de Deus. O fogo de Deus é como aquele fogo que Moisés viu na sarça. Ele não destrói. Ele te torna uma pessoa irreconhecível a ponto de... Era uma sarça. Mas, sabe, quando Moisés passou, era tão maravilhoso que ele se atraiu por aquela beleza. Não a beleza da sarça. Sarça não tem beleza nenhuma. Ele se atraiu pela beleza do fogo na sarça. Então, foi isso. A glória atraiu Moisés. E Moisés chegou mais perto e ele viu que tinha alguém na sarça. Atos capítulo 7 mostra que era Jesus ali no meio da sarça. Então, o fogo de Deus é a presença de Deus que te torna uma pessoa que as pessoas olham para você, porque elas gostam de ficar do teu lado pela glória de Deus que está na sua vida. Esse é o fogo de Deus. Abigail tinha esse fogo, porque todo mundo gosta de um mover de Deus. Eu gosto. Todo mundo gosta de um mover de Deus. Mas este mover de Deus é para determinados momentos. Esse fogo que eu estou te falando é para você carregar o tempo todo. Por onde você for, a pessoa olha e ela se sente, mesmo você de boca fechada, ela se sente atraída por um fogo de Deus, uma presença de Deus, uma glória de Deus que está nas tuas simples palavras, no teu bom dia, na tua forma de responder, na tua forma de olhar, na tua forma de conduzir a vida. Então as pessoas veem o fogo de Deus e vê esse fogo não destrói, só te torna melhor, te purifica onde você precisa ser purificado. Agora, o diabo ele também tem o fogo, aliás, o fogo do inferno. Ele tem o fogo e quando ele lança o fogo é para destruir. Aí vira cinza. O fogo das trevas é para que o projeto de Deus na sua vida vire cinzas. Ele estava tentando jogar o fogo dele na casa de Abigail, nos projetos, nos sonhos de Abigail.
não sobrar nada da vida de Abigail. Aí, talvez Abigail se cansasse. Puxa, eu oro, meu marido não muda. Eu oro e nada muda aqui. Eu sou gentil e ele é bruto. Eu sou isso e ele desse jeito. Eu tenho vergonha das atitudes dele. Olha só o que ele está fazendo. Por que ele não abençoa? A gente tem muito dinheiro. Por que ele não abençoa com um pouco de comida? Davi, talvez esse fogo destruísse a fé, destruísse os sonhos, destruísse a esperança de Abigail. Mas eu quero te dizer que existe um Deus. Se você hoje entrou aqui com cinzas, eu conheço um Deus, como está escrito em Isaías 61, que Ele transforma as cinzas, e daqui a pouquinho a gente vai ler. Você tem o fogo de Deus, mas se você entrou sem fogo, entrou com cinza, Ele vai restaurar. Só Ele pode. Porque cinza, eu não reconheço o que é. A destruição é tão profunda que se... Por exemplo, era uma mesa de madeira, e eu não sabia que era uma mesa de madeira. Se eu chegar no ambiente e eu olhar para a cinza e me falarem era uma cadeira, eu vou acreditar. Eu não vi que era uma mesa. Não dá para reconhecer. Talvez você esteja irreconhecível, porque foi destruído o melhor que você tinha dentro de você. Você permitiu, porque não é que você permitiu, ok, eu permiti. Gente, é quase que imperceptível esse trabalho das trevas. O trabalho das trevas dentro da casa de Abigail era diário. Era nas respostas duras de Nabal. Era na atitude estúpida de Nabal. Era no dia a dia que foi sendo destruído esse casamento. Mas Abigail, ela ainda tinha força, sabe por quê? Porque ela não deixou entrar cinza no coração dela. Podia ter cinza lá com Nabal, mas aquela cinza não entrou. E o que aconteceu com Abigail? Ela foi brigar com o marido. Aí o que aconteceu com Abigail? Ela foi fazer um discurso com o marido. Não, Nabal não ia mudar. Sabe o que os servos falaram? É melhor você falar com Nabal, porque Nabal não ouve ninguém. É o que está escrito aqui. Leia com detalhe 1 Samuel capítulo 25 inteiro. Você vai ver que Nabal não ouvia ninguém. E Abigail foi, com certeza essa mulher orou antes. E ela foi para Nabal. O que você acha? Quem acha que ela foi... Não vale colar. Então não olhe agora. Olha para mim. Quem acha que ela foi conversar com Nabal, levanta a mão. E quem acha que ela não foi conversar com Nabal, levanta a mão. E as que não levantaram é por quê? Não acha nada. Gente, eu acho tão engraçado isso. Sabe, pouquíssimas pessoas levantaram a mão na primeira. Menos ainda na segunda vez. Ou seja, a maioria não levantou a mão para nada. Mas não faz mal. Então, Abigail, ela resolveu... Peraí, olha, se até o empregado disse que não adianta falar com Nabal... Ela não foi gastar a energia dela brigando com o marido, não. Com certeza essa mulher, primeiro, foi orar. Porque ela recebeu uma sabedoria, uma graça, um mover de Deus na vida dela inacreditável. E eu gostaria que você lesse comigo agora como que ela vai se comportar. Olha o que o servo diz no final do versículo 17. Ele é um homem tão mau. Esse é o servo falando para ela. O seu marido, o servo falando do marido dela. Olha, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Versículo 18. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheia de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passas, 200 bolos de figo prensado, e os carregou em jumentos e disse a seus servos: vocês vão na minha frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Que sabedoria dessa mulher. Ela pegou tudo o que ela iria dar, que Davi estava precisando de comida, ela encheu os animais de comida e foi até Davi. Quando ela chegou até Davi, ela falou uma palavra
de Deus, uma palavra de grande sabedoria. Ela disse para Davi, porque Davi tomou uma decisão, já tinha combinado com seus guerreiros: vamos matar todo mundo da casa de Nabal. Todos os homens da casa de Nabal vão ser mortos. Davi subiu sangue, né? Se você lembrar, Davi era sanguíneo. Subiu sangue na cabeça de Davi, e Davi disse: vou matar Nabal e todos os homens da casa de Nabal. Aí ela chegou, e ela sabia disso. Ela chegou com uma palavra: meu Senhor, por que o senhor vai encher as suas mãos com sangue? Isso não é uma atitude que condiz com este homem de Deus que o Senhor é. Não encha as suas mãos de sangue inocente, porque é só Nabal que é assim. E os outros que você vai matar, por que você vai matar? Davi, ele deu uma resposta para essa mulher, e eu quero que você leia aqui. E aqui ele disse no versículo 20, lá no 21, lá no final, olha a raiva de Davi. Ele me pagou bem com mal. E aí, quando essa mulher falou, ele olhou para Abigail e falou: você é ungida, você é extraordinária, você tem a graça de Deus sobre a sua vida, você evitou que eu cometesse uma tragédia, eu não vou mais fazer isso. Gente, uma mulher, com o marido daquele, ela evitou uma tragédia. Eu quero dizer que aqui eu estou olhando para muitas mulheres que podem evitar grandes tragédias. E inclusive na nossa nação, a tua oração faz diferença. Você não é qualquer pessoa. Lembra da escrava de Naamã? Uma garotinha. Ela fez a diferença e ela abençoou 2 nações. Não era só o rei da Síria, não era só ali Naamã, mas também a nação de Israel foi abençoada por causa de uma menina. Mas aonde eu quero chegar? Você vai escolher. O fogo veio sobre a casa de Abigail. Gente, a vida que já era ruim ficou pior. O que essa mulher estava vivendo? Ela que já tinha um casamento destruído. Ela que já tinha uma vida muito difícil. Ela vivia. Agora, a casa dela estava debaixo de uma sentença de morte. Todos os homens da casa dela morreriam. Então essa mulher se levantou. Queridas, quando vem uma notícia má, quando vem uma tragédia, quando você se levanta, não ouça a mentira do diabo, não adianta. Você é fraca, a sua oração não faz diferença. Grande é a tragédia, faz diferença sim, mas vá calada. Não tente achar um culpado, não tente mudar a situação com a tua mão, não por força nem por violência, mas... Gente, ninguém sabe o versículo. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por força, vamos repetir. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Para de ter ideias mirabolantes na tua mente. Não, eu vou lá discutir, que é isso, e você aquilo. Não, eu vou fazer o que o meu marido não fez. Eu vou interceder por minha casa, por meus filhos, por meus sobrinhos, por todos que são do sexo masculino. A grande destruição não vai acontecer. O diabo jogou um fogo, agora a casa de Abigail arrebenta. Essa mulher aí, que fica orando, e o marido não muda, agora sim ela vai deixar esse Deus, porque a tragédia maior vai acontecer. Veio grande fogo destruidor sobre a casa de Abigail. Mas Abigail, o nome dela é a alegria do pai. Eu imagino o pai rindo de orelha a orelha quando olhou Abigail. Essa é minha filha, ela tem a inteligência do céu, ela tem os pensamentos do céu, ela me obedece, ela não vai procurar, a opinião da vizinha. Você já pensou, Abigail? Abigail chegando lá na vizinha: minha vizinha, olha só o meu marido isso ia mudar o marido? Não. Ou ela ia chegar na mãe dela: olha só o que eu estou vivendo, agora é pior, agora é ameaça sobre meus filhos, sobre meus sobrinhos, sobre toda a minha casa. Ia mudar? Não. O que essa mulher fez? Essa mulher, quando veio o fogo do inferno, ela se direcionou ao trono de Deus e falou: Senhor, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Minha casa vai ser destruída, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Sabe qual foi o plano mirabolante de Deus? Ela se tornar um tição de fogo. Sabe o que é tição de fogo?
Essa palavra foi usada lá no livro de Zacarias, quando falou de Josué. Não é Josué, o Josué de Moisés, é um sumo sacerdote Josué. E quando o diabo foi para resistir esse sumo sacerdote, o Senhor mesmo disse: esse você não toca, porque esse é tição de fogo. O que é tição de fogo? Você coloca os galhos secos ali para virar uma fogueira, e depois da fogueira, acabou aqueles galhos. Foram destruídos. O fogo destruiu aqueles galhos. Só que o que o diabo não conta é que quando você é colocado nessa fogueira do inferno para te destruir, se você confiar em Deus, vem uma mão celestial e te tira do meio do fogo antes de você ser destruída, e ele diz, você é o trunfo de Deus, e ele diz: essa aqui é meu tição de fogo, é meu instrumento, tenta pegar nela que você vai ver, você que vai ser destruído. Tenta tocar nessa mulher ungida, tenta tocar nessa casa, e você vai ver, quem vai ser destruído é o inferno. O fogo de Deus não destrói, o fogo das trevas destrói, mas o fogo de Deus destrói as obras do inimigo. Como Deus falou orgulhoso. Aí você quer saber o final da história de Abigail? Eu não estou aqui para te dizer que é isso. Não, eu creio. Lembre de uma coisa. Isso, aqui o Antigo Testamento é antes de Jesus, tá? Antes da graça. O que aconteceu? O marido dela não mudou. E o que aconteceu? Ele infartou. Ele infartou poucos dias depois disso, porque era um homem mau mesmo. Um homem que não queria mudar mesmo. E ele infartou. E Abigail? Abigail casou com Davi. Mas não é para você pensar nisso não. Teu marido vai ficar vivo. Teu marido vai ficar vivo. Olha, o exemplo de Abigail é até a sabedoria. É esse mesmo que Jesus vai transformar. Não sonha com o outro, não pede outro. Nós estamos no tempo da graça. Jesus já foi na cruz do Calvário. E olha só, ele transforma. Se ele transformou Pedro, se ele transformou Paulo, por que ele não pode transformar teu marido? Ele pode. Então a história de Abigail, ponto. A morte de Nabal é uma exceção. Agora abre Isaías 61 para mim. Isaías 61. E não diga que a pastora Naira falou para você orar desse jeito, hein? É marido vivo e transformado. Quem crê? Quem crê? Marido vivo e transformado. Abençoado, em nome de Jesus. Agora vocês me deixam mais tranquilo. Então, Isaías 61 é a unção que eu quero orar para você neste momento. Olha o que está escrito. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a libertação aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida? Você, lembra que eu disse? Você que o fogo do inferno veio em alguma área da sua vida e você foi destruída e hoje, sabe, na área profissional, na área ministerial, na área familiar, e hoje tudo que você enxerga está tão deformado, está tão destruído que você só tem cinzas para contabilizar. Nas mãos do Senhor, o que ele diz? No lugar da cinza eu te dou coroa. No lugar da cinza eu te dou coroa. Hoje você vai sair daqui com coroa. Esse é o Deus de transformação. Sabe, tudo que o diabo ele queria, que Abigail fosse vítima, mas Abigail se tornou heroína. Olha só a coroa sobre a cabeça de Abigail. A vítima, agora ela não era mais só vítima de Nabal, ela era vítima porque os seus filhos morreram, ela era vítima porque os seus sobrinhos morreram, ela era vítima porque a sua casa teve uma tragédia coletiva num único dia. Não, essa mulher era
heroína da casa dela, e não só da casa dela, porque a ameaça de Davi não era só para a casa de Nabal, era para a casa de todo mundo que estava associado a Nabal. Essa mulher virou heroína. Então o diabo diz, ele olha para você como vítima, e Deus diz, eu só tenho heroína aqui. Eu levanto heroínas nesta manhã. Depois de 3 dias na presença de Deus, comendo na mesa com o rei, você está fortalecida, minha querida. Você já entendeu quem você é? Você já entendeu por que você nasceu para este tempo? Por que você mora no norte do país? Por que você foi plantada aqui? Sabe, o avivamento, o que eu vi aqui esses 3 dias, com certeza o avivamento virá no norte do país. Porque se eu colocar uma conferência, eu não sei lá em Goiânia ou em Belo Horizonte, mas se eu colocar no Rio de Janeiro uma conferência de 3 dias, sendo que o sábado é de manhã até tarde da noite e tem domingo de manhã, não dá certo. Sabe por quê? Tem a praia para distrair. Sabe por quê? Tem muitas outras coisas para distrair. E vai dar desculpa em cima de desculpa. Então, por onde eu passo, as conferências já não são mais congressos, são conferências de um dia. Por quê? Porque desistiu. Porque dá trabalho, tem um custo, e as mulheres já no segundo dia já não iam com tanta força. No terceiro dia, então, com menos força ainda. Mas eu estou admirada da força que vocês têm. Por isso eu quero profetizar avivamento. Avivamento. Sabe, todo mundo vai ter que olhar e pedir para a pastora Cibele. Todo mundo que não quer vir para cá porque dá trabalho, né, logisticamente falando, os voos, vai falar, posso ir, pastora? Porque aqui vai estar incendiado, vai dar o que falar no Brasil, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Agora, então, Abigail, que ia ser vítima, se torna heroína. A mulher triste agora tinha um sorriso de orelha a orelha. A mulher, sabe, que seria roubada, agora ela foi restituída. Ela recebeu um elogio. Quando Davi falou, era o Espírito de Deus falando para Abigail, não tem mulher como você. Você é sábia, você é inteligente, você evitou uma tragédia. Era o céu validando aquela mulher. Sabe, por isso que a Abigail é a alegria do pai. Abigail, todas vocês aqui são como Abigail, uma alegria para o pai. Aí o pai olha para você e dá uma risada de orelha a orelha, é tão bonitinha, e faz assim na tua bochecha, do jeitinho que o pai quer, está fazendo direitinho, não está brigando com o marido, não está brigando com a sogra, está sendo sábia, não sabe que a cinza não é o fim para mim. Sabe quem é o fim? Jesus disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus é o fim da sua casa, não é a cinza. Cinza não é o fim. Você pode dizer comigo, cinza não é o fim? É Ele que está falando, olha a minha troca. Eu troco cinza por coroa. Eu troco tristeza por óleo de alegria. O que você tem aqui na mesa? Olha, tantos vidros de óleo. Óleo de alegria sobre a tua casa. Óleo de alegria sobre a tua vida. Óleo de alegria sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, vale. Sabe, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas é porque o mundo tem uma alegria. É uma alegria passageira. Aí é a alegria porque eu tenho coisas, é a alegria porque eu uso marcas famosas. Essas são as alegrias. A alegria porque eu tenho alguma coisa para fazer uma postagem bonita. Mas a alegria do Senhor é mesmo com lágrima nos olhos, você se alegrar em Deus. É você saber, essas lágrimas têm dias contados. Eu estava fazendo devocional outro dia com meu marido, e eu falei para ele, eu amo quando o Salmo diz que o Senhor conta os nossos passos. Ele conta os nossos passos e recolhe as nossas lágrimas. Sabe quais são os passos que Ele conta? Você está andando, né? Para você é normal, é mais um dia de destruição, mais um dia de tristeza. Aí a contagem de Deus é ao contrário. Menos um dia de tristeza, menos um dia de problema. Ela está chegando na mesa de banquete. Ele está contando, é uma contagem regressiva.
da manifestação da presença dele no teu motivo de oração. Agora, se você não ora, não espere transformação. É a tua vida de oração que traz o céu para a terra. Vou repetir. É a tua vida de oração que traz o céu para a terra. Quando o anjo chegou para Daniel, Daniel, é porque você é muito bonitinho, por isso que eu cheguei. Não, Daniel, desde do primeiro dia da tua oração, a tua oração chegou lá no céu. Lá para Cornélio. Olha, Cornélio, o anjo também, lá em Atos 10. Cheguei aqui porque você é rico, você é o cara, você se converteu. Não, olha, Cornélio, eu cheguei aqui porque você estava orando e Deus falou, vai lá para a casa de Cornélio. Pode ver, a manifestação de Deus é sempre depois de uma oração. A igreja estava reunida e orando, em Atos capítulo 12. E foi por isso que Pedro foi liberto, o anjo entrou e quebrou as correntes e abriu a porta automaticamente. Mas por quê? Porque tinha oração. A oração é o material que você dá. Deus escolheu essa forma. Ele estabeleceu essa dinâmica. Tem oração, tem céu. Não tem oração, não tem céu. Se você quer céu, tem que ter oração. Amém? Então, mas eu queria que você abrisse, é a última passagem, tá bom? Eu queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 14. Na verdade, Êxodo 15. Porque tem uma mulher que também é um verdadeiro tição de fogo. Quem aqui quer ser tição de fogo do Senhor? Às vezes a gente sai tão quente, mas tão chamuscada, que só a misericórdia. Mas aí, quanto mais quente você sai, quanto mais tempo você ficou ali na fogueira, quanto mais certo o diabo estava da tua destruição, pior é o fogo que vem sobre o inferno através da sua vida. É grande destruição. O inferno não contava com a salvação da casa de Abigail. O que vocês acham que todos aqueles pastores, eles ficaram impactados com a sabedoria que Deus deu a essa mulher? E é claro que todos sabiam que a fonte dessa sabedoria era a vida de oração que ela tinha. Então, essa mulher, ela deixou marca na vida de Davi, deixou marca na vida dos pastores. Só não conseguiu daquele marido lá dela, bênção, né? Nabal. Mas chega de falar de Nabal. Êxodo capítulo 15. Tinha uma menina. Eu preciso usar essa palavra, menina. Ela tinha uma essência e tinha um chamado. A essência dessa menina, a essência de Abigail era a alegria do Senhor e sabedoria. Ela tinha essas duas características muito fortes na sua vida. Esta menina se chama Miriam. Ela nasceu já numa família marcada por algo muito característico. Está escrito que ela era da família de Levi. A família de Moisés toda era da família de Levi, isso está escrito na palavra. Levitas são para adorar. Então, quer dizer, ela já nasceu com um chamado, com um talento natural. A gente sabe disso. Quando você olha para Êxodo 15, você tem o cântico, você nunca repara. Você vê Moisés como líder da nação que ele era, profeta da nação que ele era, guerreiro que ele era, tudo que você quiser falar de Moisés. No entanto, Moisés, ele tinha o dom de música. E, como eu provo, Êxodo capítulo 15, você vai ver cântico de Moisés. Quando eles passam o Mar Vermelho, Moisés levanta, a voz de Moisés devia ser muito boa, e ele tinha o talento para fazer músicas, e ele fez a música que está aqui em Êxodo 15, que eu não vou ler, eu vou ler um versículo só. Quando você chega em Apocalipse, que eu amo, lá está escrito também, cântico de Moisés, até lá em Apocalipse, lá no céu ele continua fazendo música, acredita nisso? Então, esse é o dom dele. E ali o seu irmão Araão, já o talento de Araão já era outro, ele foi chamado para ser sumo sacerdote. Eu não vejo nenhum momento de Araão ligado à música. Mas eu vejo Moisés e Miriam ligados à música, tremendamente. Você sabia que o Salmo 91 diz a tradição oral? Não posso provar, mas todo judeu, ele faz essa afirmação, que o Salmo 91, Moisés recebeu na noite da última praga. Esse foi o salmo que Deus deu para Moisés. Tem até uma lógica, né? Salmo 90 é o salmo de Moisés, mas, assim, para os teólogos, a gente não pode falar, olha, é isso sim. A gente
eu sou teóloga, mas eu tenho que ter paciência com os meus queridos camaradas, que para eles tem que estar a coisa A mais A igual a B, e o reino espiritual não é assim. Eu acredito nessa transmissão de tradição oral, e tem tudo a ver, leia o Salmo 91, com a visão de quem estava ali passando pela última praga, prestes a sair do Egito. Tem tudo a ver, absolutamente tudo. Que eles estão debaixo da proteção, habitação do Altíssimo, momento de guerra, enfim. As enfermidades, ele fala tudo que eles passaram durante as pragas. Mas, aqui eu chego com Miriam. Miriam é meu destaque. O diabo falou, eu vou destruir essa família, eu vou mandar fogo do céu sobre essa família e vai sobrar só cinza. Bom, Arão, que foi chamado aí, bom, eles devem ter talento, eles devem ter chamado, mas essa é uma geração destruída. O diabo está olhando para a nossa geração e ele está falando, essa é uma geração intimidada e destruída. Mas eu quero dizer que não somos destruídos. Não somos e não ficaremos destruídos. É destruída pelo engano, destruído pela fraqueza, pelas enfermidades emocionais, destruída pela pressão, pelos problemas. Então ele falou, bom, essa casa aqui já tem 2 escravos, Arão e Miriam. Agora vem o terceiro filho, eu vou piorar. Essa casa vai ser muito destruída. Agora uma sentença de morte sobre o mais novinho, que é Moisés. E veio o fogo. E veio o decreto. Mas o que ele não esperava era alguém que sairia do meio das cinzas, porque se você imaginar a vida de Miriam, alegria ela não tinha. Ao contrário de Abigail, ela não era bem tratada. Então eu garanto para você que o cabelo de Miriam não estava bem tratado. Abigail era bonita, ela era rica, ela não ficava exposta ao sol. Agora Miriam ficava exposta ao sol, ela era escrava. Então ela devia ter uma pele manchada, uma pele talvez já, sabe, bem, mesmo jovem, envelhecida. Ela devia ter enfermidades. Enfim, Miriam, se você olhasse, as roupas de Miriam eram horríveis, porque ela era escrava. O corpo de Miriam devia ser esquálido, além de ser pouca alimentação, ela tinha que trabalhar como escrava. Na irrigação, as mulheres eram sobretudo na irrigação, carregava peso o tempo todo. Então Miriam não era, o Instagram de Miriam você não ia invejar. Ao contrário do Instagram de Abigail. Não era alguém que você diria, ela tem futuro, ela foi chamada por Deus, ela tem unção, ela tem identidade, ela é uma heroína, Deus vai usar essa mulher. Não, você não pensaria isso. O diabo também não pensou, daqui não sai nada, vou matar, destruir 2 filhos, vou matar o terceiro. Mas de repente surge daquela casa uma menina chamada Miriam. E Miriam, ela tem coragem, e Miriam tem força, e Miriam tem estratégia. Ela foi até o Nilo, onde Moisés foi colocado no meio dos juncos. E ela ali, Deus deu a estratégia. Essa menina, coragem, primeiro coragem, eu quero profetizar coragem sobre a sua vida. Diante das cinzas, não chore diante das cinzas, tenha coragem. Ela podia ter enfraquecido, ela podia dizer, mais uma perda na minha vida, eu vou perder o meu irmão. Não, o que Miriam pensou, eu imagino, talvez lá no céu eu vou perguntar para Miriam, Miriam, o que é que você pensou? Talvez ela tenha pensado, Deus tem um propósito para ele, Deus tem um propósito para mim, ele não vai ser destruído. Senhor, meu irmão não vai ser destruído, meu irmão não vai ser preso, meu irmão não vai morrer. Nós não somos cinza, nós temos coroa. Nós não somos cinza, mas temos coroa. Talvez tenha sido essa, porque de repente ela olha para o irmão e ela sabe tudo o que ela tem que fazer. Você sabia que Deus pode te dar inteligência? Eu estava falando com a pastora Carla agora, lá em cima, eu estava falando para ela, eu falei, olha, eu não questiono, quando Deus manda eu fazer uma coisa, eu não penso, porque eu chego a uma conclusão. Eu estava falando para ela, a conclusão que eu chego, se os pensamentos de Deus são mais altos que o meu, e se os caminhos de Deus são mais altos do que o meu, então eu nunca tenho razão, sempre Deus que tem razão, e eu amo as loucuras do céu. Então se eu sou uma pessoa, eu sou colérica, eu sou prática e lógica. Agora imagina a dificuldade que Deus teve para
comigo, para eu chegar nesse nível, porque eu quero ter tudo no meu controle. Essa é a minha tendência natural, é ter controle sobre as coisas, planejamento, e para mim tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ter lógica. Mas teve um dia que eu abri mão do controle. Sabe de uma coisa, Deus? Eu não quero ter o controle de nada, porque o meu controle não dá certo. Eu quero ter o teu controle na minha vida. O meu controle me leva para a cinza, o teu controle me leva para a coroa, o meu controle me leva para a expectativa do inferno, o teu controle me leva para a expectativa do céu. Então eu quero a expectativa do céu para a minha vida. Com certeza Miriam falou, eu quero a expectativa do céu. E ela sabia o que ela tinha que fazer. Eu tenho que ficar aqui com coragem. Eu não vou morrer, ele não vai morrer. Eu vou chegar, olha só, ele chorou e vieram pegar Moisés. Então ela sabia o que fazer. Ela chegou lá e falou, você gostou? Ele é bonitinho, não é? Você tem leite? Não. Olha, eu conheço uma que pode amamentar. Então Miriam saiu de lá com o irmão no braço. Querida, eu quero te dizer que você vai sair daqui com a tua bênção na mão. Aquilo que o diabo disse que ia ser destruído. Moisés era para morrer. Miriam saiu com Moisés na mão. Imagina. Aí o inferno rangeu os dedos. Como assim? Esse menino era para morrer como todos os outros. Como é que agora sai no braço e financiado pelo Egito? Financiado. Ela sustentou a filha de Faraó. Sustentou Moisés até ele parar de ser desmamado. Sabe com quantos anos a criança é desmamada na cultura judaica? De 4 a 5 anos, quer dizer que Moisés ficou de 4 a 5 anos na casa da mãe dele, comendo do bom e do melhor, recebendo tudo de Deus. E ele não se tornou, Moisés não foi cinza, Moisés era a coroa daquele lar. Então, eu imagino, quando ele olhou para Miriam, essa menina me dá trabalho. Essa menina é um tição de fogo. Eu preciso destruir essa menina. Mas aí, o que aconteceu? Moisés cresceu, você sabe. Moisés foi o herói da nação. Aí eu te pergunto, quem foi o herói da nação? Vocês estão com medo das minhas perguntas, né? Vamos lá, quem foi o herói da nação? Ai, que bonitinhas, responderam direito. Então vamos lá. Então é heroína, né? Mas eu fui pegadinha mesmo. Quem foi o herói da nação? Parabéns, é isso mesmo. Sem Miriam não tinha Moisés. Então Miriam, quando ela olhou o povo passar, eu imagino Deus falando no ouvido, querida, essa é a tua essência, coragem. Essa é a tua essência, unção. Essa é a tua essência, você é minha levita nessa geração. Essa é a tua essência, você é líder. Agora pega o teu pandeiro, minha querida. Aí Miriam pegou, de onde ela tirou aquele pandeiro, eu não sei. O pandeiro talvez estivesse debaixo da cama e ela não pudesse. Você acha que no Egito ela podia pegar o pandeiro e cantar? Claro que não. Então ela pegou o pandeiro. A primeira coisa que ela pegou o pandeiro para atravessar o Mar Vermelho. Do outro lado do Mar Vermelho, vamos ver Miriam? Olha o que ela diz aqui. No versículo, em Êxodo 15, no versículo 20. Então Miriam, eu vou ler no versículo 19, tá? Porque eu tenho que ver quem é que virou cinza na história. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas, então quem que virou cinza? O exército de Faraó. Mas, o que aconteceu? Os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, que ela é a essência dela. Você vai sair daqui e o céu vai declarar a tua essência, mulher de Deus, mulher sábia, alegria do Pai, profetiza nesta geração. Você é uma profeta nessa geração. Aí a essência de Miriam voltou, né? Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim. E todas as mulheres a seguiram. Gente, a essência dela, ela era líder. Além de ter voz, além de ter talento, além de saber cantar, compor e dançar. Olha, tudo isso estava enterrado. Tudo isso era cinza. Vou repetir. Profetiza, dançava, cantava,
compunha música e líder. Quanta coisa era essa garota. Aí essa garota levanta, tocando tamborim. Todas as mulheres seguiam Miriam, tocando tamborim e dançando. E olha a música que Miriam fez. Ela fez, tem uma só estrofe a música dela. Cantem ao Senhor. Gente, você não vai ficar sentado ouvindo a música, não. Fica em pé agora. Olha o que está escrito. Então fala junto comigo. Cantem ao Senhor. Fala mais alto. Eu vou cantar ao Senhor hoje. Agora, por que você vai cantar? Porque você não é cinza. Porque você tem coroa. Por que você vai cantar? Porque você é tição de fogo do Senhor. O diabo te colocou num fogo de destruição. E Deus hoje está te tirando e dizendo, querida, você nasceu para sentar à minha mesa. O vale não é o teu lugar, é de passagem. O diabo vai ter que ver que você é profeta, que você dança, que você canta na minha presença. Ele vai ter que escutar que essas mulheres são a alegria do meu reino, a alegria do Pai. E olha só, cantem ao Senhor. Por que eu vou cantar ao Senhor? Porque triunfou gloriosamente. Levanta a tua mão e declara agora: Deus triunfa na tua vida. Deus triunfa na tua casa. Deus triunfa sobre o teu ministério. Deus triunfa sobre a vida dos teus filhos. Deus triunfa sobre a vida do teu futuro marido. Deus triunfa sobre tua vida e o chamado, a essência que você tem. Você vai renascer hoje, porque é da cinza para a coroa que nós vamos viver. E ele diz aqui, e ela diz: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. E eu quero declarar agora que quem vai ser destruído, quem vai ser lançado fora, quem vira cinza, são os planos e os projetos das trevas contra a tua vida. Em nome de Jesus, cada palavra das trevas contra a tua vida é destruída, é queimada, em nome de Jesus. Então Miriam, que está aqui, vamos lá, fala: eu sou Abigail, alegria do meu pai, o papai lá do céu. Agora sente, deixa ele derramar agora sobre você o óleo de alegria. Fecha os seus olhos, recebe agora. Toda tristeza seja consumida por este óleo de alegria. Toda depressão seja consumida agora por esse óleo de alegria. Todo esgotamento seja consumido agora por esse óleo de alegria. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor não é que você tenha motivo para sorrir agora, porque está tudo perfeito. Você tem motivo para sorrir agora, porque Deus faz tudo perfeito. A seu tempo Ele faz tudo perfeito. Ele transforma o que seria destruição em testemunho. Você vai dar testemunho do que você está vivendo agora. Você vai dar testemunho da destruição. Miriam, ela podia dizer: o meu irmão morreria, mas não morreu. Nós seríamos destruídos, mas não fomos. Eu podia ter a voz calada, mas eu danço, eu canto, eu toco tamborim, porque a expectativa do inferno foi frustrada. A alegria do Senhor sobre a sua vida. Mas você não é só Abigail. Você é Miriam. Diga: eu sou Miriam. Fala com mais força: eu sou Miriam. Miriam é guerreira. Miriam é valente. Miriam tem uma essência de profeta no seu coração. Miriam, ela tem a unção para se levantar no meio do caos e olhar a destruição do inferno e ver a restauração do céu. Recebe agora a unção de Miriam. A unção de Miriam vai fazer você dançar. A unção de Miriam vai fazer você cantar. A unção de Miriam vai fazer você declarar com teus lábios: o inferno foi frustrado. O inferno foi frustrado, mas a minha vida resplandece. Eu sou líder. Você é uma líder. Você é líder dos teus filhos. Você é líder da tua casa. Você é líder naquilo que Deus te estabeleceu. Deus escolheu só mulheres valiosas. Uma vez eu ensinei para vocês: mulher virtuosa em hebraico
significa mulher que tem a força de um exército. Cada uma aqui tem a força de um exército inteiro. Ali no Nilo, a Miriam não estava sozinha, ela tinha a força de um exército. Por isso que agora ela se levanta com esse exército de mulheres e fala: olha só, eu ali não estava sozinha no Nilo, agora eu tenho um exército. Deus vai te dar muitas mulheres, Deus vai te dar, você vai inspirar outras mulheres, o seu testemunho vai inspirar outras mulheres, em nome de Jesus. Se você quer receber um novo tempo na sua vida, porque essa conferência não é simplesmente um momento de você se distrair. O mundo tem essa alegria passageira. A alegria de Deus não, ela é sustentável. Se você quer que Deus cele o que você recebeu aqui, sai profeticamente do lugar onde você está. Se jogue na presença de Deus e diga: Senhor, eu não vou sair daqui de qualquer jeito. Eu preciso de Ti. Eu preciso desesperadamente de Ti. O mundo, ele me convenceu de que não sobrou nada de mim, de que os planos, os projetos, os sonhos viraram cinza. Mas hoje eu entendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que da cinza traz coroa. O Senhor é o Deus que me dá o óleo de alegria. Sela essa palavra, Senhor. Sela essa palavra no meu coração. Se você não conseguir chegar aqui à frente, mas é só apertar mais um pouquinho. Dá para afastar um pouquinho as primeiras cadeiras, para a gente ficar como um exército aqui. Nós somos um exército de Deus. Este exército aqui, eu sei que tem muitas histórias, como eu disse no início. Sabe, nós não somos o que o mundo vê. Não que sejamos hipócritas, mas cada uma aqui tem uma história de dor. Cada uma aqui tem uma história de destruição. Você não está sozinha nisso, porque nós temos em comum um inimigo que não brinca em serviço. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E quando a gente se auto-abandona, ele realmente cumpre o plano dele. Mas hoje está se levantando um exército de Miriams, está se levantando um exército de Abigails. Deus está levantando esse exército que vai fazer diferença aqui nesse estado. Em nome de Jesus, você vai sair daqui de ombros, sabe, de ombros em pé. Você vai sair daqui com coroa. Você vai sair daqui com o teu tamborim na mão, porque tem muita coisa para você celebrar ainda. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento o teu exército. Mulheres valentes, mulheres que têm essência, a essência do céu dentro do coração. Elas estavam sendo soterradas pelas cinzas, mas que bom, Senhor, que o Senhor coloca a mão e o Senhor refaz. O Senhor refaz, e no lugar da cinza, estas mulheres têm coroa. Elas estão sendo coroadas como Abigail foi coroada. Elas estão sendo coroadas como Miriam foi coroada. Ah, Senhor, eu quero te louvar, porque essas mulheres estão sendo tiradas do fogo da destruição. Elas são como tição de fogo, tição de fogo. Em nome de Jesus, eu quero agora declarar um tempo novo sobre a tua vida, unção nova sobre a tua vida. Como Miriam, você vai dançar. Como Miriam, você vai cantar. Como Miriam, você vai liderar. Como Miriam, você é uma profeta nesse estado.
Lembra quando eu disse que Moisés, a gente está cantando da mesa do Pai. Lembra quando eu disse que todo judeu, pode perguntar para qualquer judeu, quem escreveu o Salmo 91, eles vão falar foi Moisés. Aí se você perguntar para ele, em que momento? A mesa. Como assim? Porque foi no momento, lembra? Eles tinham que colocar o sangue no umbral e tinham que comer por famílias um cordeiro. Fica imaginando. Gente, não lê a Bíblia de qualquer jeito não. Eu fico imaginando ali, sentado à mesa. Quem é que estava sentado à mesa? Moisés, Arão, Miriam. 2 ex-escravos, um ex-morto, e ali um ex-defunto que era Moisés, uma mãe que era vítima de tragédias, um pai e uma mãe, e lá estava Joquebede, e lá estava o marido de Joquebede. Aí Moisés se levanta à mesa e declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E ele começa a proferir, e ele diz ali: olha, quando eu clamar, porque eu conheço o teu nome, quando nós clamarmos, ele responde a voz do aflito. Eu quero dizer, eu quero te convidar hoje, quando você voltar para sua casa, senta à mesa com o papai, tem o seu momento com o pai, e diz assim: ah, esse salmo não é só para mim, não é só para Moisés, Miriam, Arão, Joquebede, esse salmo é para mim sim. Eu vou me sentar à tua mesa, as setas do inimigo não chegam até mim, nenhum dardo inflamado chega até mim. Ah, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção. E vai profetizando sobre você, profetizando sobre a sua casa. Mas eu vou fazer isso agora, ali na mesa. Eu vou profetizar para você. Não precisa pegar a sua Bíblia, você só vai me ouvir, porque a gente vai encerrar essa conferência sentados à mesa com o Salmo 91. Eu vou sentar simbolizando você. Você está sentado. Eu estou sentada aqui. Ai, até o prato tem oliveira, gente. Amei. Na minha, a cadeira ficou baixa. Então eu vou ficar em pé. Na minha frente, sabe quem está sentado? Meu Pai. Você está aqui. Você está sentada junto comigo, ó. As fileiras estão todas cheias. Você está aqui comigo. E agora a gente fala para o nosso Pai: Pai, nós habitamos no abrigo, no esconderijo, no teu esconderijo. Nós precisamos descansar a tua sombra, Deus Todo-Poderoso. Eu quero declarar, Senhor, eu e todas essas mulheres, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Nós temos certeza absoluta, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e do veneno mortal. O Senhor nos cobre com o teu manto, e sob o teu manto, sob as suas asas, nós somos escondidas. A tua fidelidade é o nosso escudo. Não tememos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste, nem os demônios que se movem nas trevas, nem a praga que assola ao meio-dia. 1000 podem cair ao nosso lado, mas nós que somos Abigail, nós que somos Miriam, Senhor, veremos que 10.000 à nossa direita também caem, mas nós não seremos atingidas. Nós olhamos e vemos o castigo dos ímpios virando cinza, mas nós não somos cinza, nós temos coroa. Se nós dizemos a Ti, o Altíssimo é o nosso abrigo, o nosso refúgio, por isso nenhum mal nos atingirá, praga nenhuma chega à nossa casa, porque os anjos estão recebendo ordem agora a nosso respeito, para nos proteger. Com as suas mãos eles nos seguram, para não tropeçar. Miriam não tropeçou, Abigail não tropeçou, mas as duas pisaram o leão, as duas pisaram a cobra. Pisa aí, minha querida, pisa aí o leão, pisa a cobra, pisoteia o leão forte e a serpente. O Senhor nos ama, e por isso fomos resgatadas, protegidas. Conhecemos o teu nome, e
clamamos a Ti e o Senhor nos dá resposta. Na adversidade o Senhor está conosco e nos livra e nos cobre de honra em nome de Jesus. Senhor, todas essas mulheres encerram essa conferência sentadas à mesa, sabendo quem elas são e sabendo o que o Senhor deseja para elas. Sela essas palavras nesses corações, Senhor, em nome de Jesus. Não são mulheres que vão comer migalhas, mas são mulheres que vão comer o pão vivo que desce dos céus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.